Deus é bom, né, irmãos? Deus é muito bom. Deus é bom demais, né? O que seria de nós se não fosse a bondade de Deus, sua misericórdia, que se renova todos os dias na nossa vida? Vamos abrir aí as nossas Bíblias em Atos capítulo de número 2. E vamos ler a partir do versículo número 42. E diz assim, queridos: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Irmãos, a revista do trimestre dos homens, ele traz uma série de artigos sobre a família, né? Nós estamos no mês da família, e eles trazem lá. Uma das preocupações que ele traz, que essa revista traz, num desses artigos, é a questão da ausência dos nossos filhos nas igrejas, né? E lá ele coloca uma série de situações que podem causar essa ausência dos nossos filhos na igreja. Mas ele coloca uma coisa que eu achei interessante, que ele fala sobre essa relação que existe entre a família e a igreja. Por quê? Porque muitas pessoas entendem, porque são duas instituições teoricamente diferentes, e pessoas que entendem, não, a igreja é a igreja, né? Está lá no lugarzinho dela, é a igreja, e a minha casa, o meu lar, minha família é minha família. E faz então uma diferença e um distanciamento muito grande entre a família e a igreja. E ele então vai falar algumas coisas que, naquele momento que eu estava lendo esses artigos, achei interessante trazer uma mensagem sobre essa questão, porque o que ele falou é algo que realmente a gente faz essa diferença. Aqui é minha casa, aqui é o meu lar, aqui é a minha família, a igreja é lá. Então eu faço um distanciamento, né? Eu crio uma barreira, um distanciamento, que vai, de certa forma, interferir, né, na relação que existe entre as pessoas que compõem aquela família, principalmente no que diz respeito aí, né, os nossos filhos, e a participação dessas pessoas na igreja. Eu sei que são duas instituições diferentes, que foram criadas em tempos diferentes. A família foi criada primeiro, por isso é que primeiro vem a família, a nossa primeira igreja é a família. Porque Deus criou primeiro a igreja, a família, depois criou a igreja, né? São duas instituições criadas em tempos diferentes, todas duas são divinas e criadas por Deus, e que Deus não faz essa diferença, o olhar de Deus não faz essa diferença que nós fazemos. Talvez para que a gente preserve muitas vezes
a nossa família de um olhar crítico, nós fazemos essa diferença. Mas, se a gente olhar um pouco para esse texto que eu acabei de ler, irmãos, a gente vai ver que igreja e família estavam juntas. Não havia diferença entre igreja e família. Por quê? Porque a igreja é uma grande família. É um conjunto de famílias nucleares que formam uma grande família, que é a família de Deus. E nós vamos ver ao longo dessa mensagem que quando a gente olha para esse texto, que a gente se debruça para esse texto, a gente vai perceber que é exatamente isso. Que a gente não pode fazer essa diferença que a gente faz. Não é? Vocês não sabem, irmãos, as barreiras que muitas vezes nós enfrentamos para nós, líderes de igreja, pastor de igreja, líderes de ministério, visitarmos irmãos da igreja na sua casa. Há uma dificuldade muito grande. A gente liga, né, pessoas que têm deixado de vir à igreja e que, por algum motivo, né, não estão participando com a gente liga, marca, sempre tem uma desculpa depois para que a gente não vá. Né? Querem o quê? Preservar algumas coisas, né? E a gente não pode simplesmente separar isso, porque, irmãos, a igreja, ela é um reflexo da nossa família. O que nós trazemos para a igreja é simplesmente a cultura familiar, a nossa cultura familiar, a gente traz para dentro da igreja. O que nós somos em casa, nós somos aqui. Algumas pessoas conseguem fingir, algumas pessoas conseguem colocar uma capa, né? Uma capa tentando mostrar algo que não é, mas isso não perdura. Porque nós vamos trazer para a igreja aquilo que nós somos, aquilo que a nossa família é. Então, o que a nossa igreja é hoje, aquilo que a nossa igreja é hoje, ela é um reflexo da sua casa. Ela é um reflexo da sua família. Eu não entendo, irmãos, por que muitas vezes as pessoas olham para a igreja com um olhar crítico. Jesus diz assim: primeiro tira, né, a trava do teu olho. Porque a primeira coisa que a gente tem que olhar é para dentro de casa. A sua igreja, a igreja que você faz parte, a igreja que você se congrega, né, a igreja que tem suas dificuldades, que tem suas lutas, que tem coisas erradas, é um reflexo da sua casa. Por isso é que nós não podemos fazer essa diferenciação, porque quando a gente faz, a gente mesmo está se discriminando. Quando a gente faz essa diferença. Não é? Então eu queria trazer aqui um pouco sobre esse pensamento, mesmo porque o apóstolo Paulo, quando ele vai falar ali sobre a família, em Efésios capítulo 5, ele faz uma relação muito íntima entre as duas coisas. Ele não diferencia, inclusive a ilustração que ele faz entre igreja e Cristo, ele coloca exatamente essa intimidade, essa união entre família e igreja. Né? Em Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 21, ele diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então ele simplesmente diz assim, quando ele faz essa comparação, ele está colocando dentro de um mesmo conceito, que a gente não pode aí diferenciar. Então, dentro desse aspecto, eu queria trazer, primeiramente, que a gente se debruce e olhe para esse texto aqui. O que é esse texto? Qual é o contexto desse texto? O contexto desse texto é que a igreja tinha acabado de se organizar. Né? O Espírito Santo tinha descido ali, cumprido a promessa
de Jesus, e a igreja então se organiza, exatamente aqui em Atos capítulo 2, né, Pentecoste. Hoje é domingo de Pentecoste, né, irmãos? Por isso que eu trouxe esse texto. Então, exatamente nesse domingo, né, aliás, nesse dia de Pentecoste, tá certo? Ele organiza a igreja e as pessoas, depois das 3.000 conversões que tem ali, depois do discurso de Pedro, a igreja está vivendo seus primeiros momentos. E como era que essa igreja vivia? Não tinha templos, né? Os templos surgem a partir de Constantino, né? Na época de Constantinopla começam a surgir aqueles grandes templos da igreja. Então a igreja ela se reunia de casa em casa. É claro que uma casa, pelo que eu conheço ali, né, em Jerusalém, não cabia 3.000 pessoas, né? Então várias casas, onde as pessoas se reuniam de casa em casa. E ali, né, elas faziam, né, a sua vida devocional, a sua vida piedosa, tudo em conjunto, uns com os outros. Então vejam, quais são as características que a gente enxerga dessa igreja, que a gente pode olhar e dizer assim, não, igreja, família é a mesma coisa, porque estava tudo dentro da casa um dos outros, né? Então a primeira é que era uma igreja que se reunia de casa em casa. Ora, se reuniam de casa em casa, onde está a igreja? Porque o conceito que eu estou usando de igreja não são aqui pessoas, não é? É o conceito mais secular, tá? Que claro que igreja somos nós, né? Mas o conceito mais secular, quando a gente faz essa diferença física, distanciamento físico. Aí eu pergunto aqui, é o seguinte, onde está o espaço da família e onde está o espaço da igreja? Tá? Não existe. Tá? Na igreja primitiva, irmãos, esse espaço físico que separava a família da igreja não existia. Todos eram uma grande família, viviam juntos, de casa em casa, se reuniam ali de casa em casa. Então, no primeiro aspecto que a gente olha aqui, não existe essa diferenciação. E eu não estou querendo dizer que no aspecto que hoje a gente vive, que existe essa separação física entre a casa onde a gente mora e onde a igreja se reúne, eu não estou dizendo que isso é ruim, pelo contrário, é bom, né? Porque a gente tem um ponto de encontro, um ponto de identidade, onde a igreja ali se reúne como família. Tá? O segundo aspecto que a gente, olhando para esse texto que a gente observa, é que eles compartilhavam tudo como uma grande família. Tudo era compartilhado. Não é isso que diz aqui o texto? Tudo era compartilhado. Como se fosse realmente uma grande família. Você está na sua casa, o pão que está na sua casa é de todos. A manteiga, o leite, né? Eu estou falando que eu tomei café de manhã e vem na minha cabeça o que eu tomei de café de manhã. A fruta, né? O leite, o café, o açúcar, o pão, a manteiga. Tudo ali, todos esses elementos, não é apenas de uma pessoa, mas são de todas as pessoas. E aqui diz assim, né, nesse texto, que todos os que queriam estavam juntos e tinham tudo em comum, no versículo 44. Era tudo em comum. Então não há essa questão do pensamento, dessa ideia de separar. O que é meu, o que é da igreja, como se a igreja não fosse de vocês, né, e não fosse vocês. Né. Outra coisa que a gente observa é essa questão de estarem todos juntos no templo. Ó, vejam aqui, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, todos, sempre a palavra todos, não é? Todos perseveravam juntos no templo. Naquela época, ainda iam ao templo para orar, né? Eu acho que eles não sacrificavam mais, mas eles iam para orar no templo. Então, eles iam todos juntos para orar no templo. E vê outra coisa que tem aqui, os cultos eram celebrados nas casas.
né? Não tinha esse local específico, se bem que a gente faz culto nos lares, né? A gente faz culto nos lares. Mas aqui era todos os dias eles faziam culto nas casas. Vejam aqui. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O que é isso aqui, irmãos? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O que é isso aqui? É um culto a Deus. Louvavam, tinha ceia, né, tinha louvores, tinha tudo aqui. Adoração, né, tinha tudo aqui. Né? Era o culto que era realizado no lar, nas casas. Então, no primeiro aspecto que quando a gente olha, se debruça para olhar, a gente vê que não existe essa diferença. Essa diferença que a gente faz. Não é? A gente preserva tanto a família que a gente acaba perdendo a família. Não é isso? Preserva tanto que a gente acaba perdendo. Como se nós não fôssemos seres humanos. Como se nós não tivéssemos defeitos. Como se nós não tivéssemos falhas. Como se nós não tivéssemos erros. Querendo demonstrar uma coisa que nós não somos na igreja. Todo mundo é pecador, irmãos. Todo mundo é falível. Todo mundo tem seus limites. Não é? Então, por que essa capa, né, de santidade que muitas vezes a gente quer preservar na família? Nós somos. Nós estamos aqui num processo de cura. Isso é que é importante. A igreja precisa conhecer a sua falha, seus erros, para que ela possa trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Então, esse é o primeiro aspecto. Olhe para a igreja, como é que ela funcionava. E você vai perceber que não existe esse distanciamento. A segunda coisa que eu quero pensar com os irmãos, olhando ainda para esse texto, mas subtraindo aqui algumas coisas que eu pensei sobre isso. Por exemplo, qual é o papel da família nessa relação com a igreja? Qual é o papel da família? Eu coloquei aqui que, primeiro, a igreja é um reflexo das famílias que a compõem. Né? É um reflexo. Então, eles viviam em comunhão, uma unidade. Né? Havia comunhão entre eles e havia unidade. É um reflexo. Tá? E o que estavam vivendo era exatamente esse reflexo cultural da vida cristã naquela época, dentro do lar, dentro da casa, dentro da família. Certo? Então, a primeira coisa é exatamente a gente entender que a igreja que você faz parte, eu quero repetir isso aqui, a igreja que você faz parte é um reflexo da sua vida na sua casa. É um reflexo da cultura do seu lar, da sua casa, aqui dentro. Né? Porque nós trazemos isso como bagagem para dentro das relações, né, que a gente participa. Então, vejam. A falta de comunhão no lar é sintoma da ausência de Deus no comando desse lar. No lar de vocês tem harmonia, no lar de vocês tem paz. Hoje à noite eu vou falar sobre conflitos nos lares. Tem uma vida tranquila, né? Aquele local onde realmente a gente diz assim, né, passa o dia estressado, trabalhando, brigando com todo mundo no meio da rua. Eu chego no final do dia assim, agora eu vou ter paz que eu vou para minha casa. Esse é o lar da sua casa. Então vejam, onde há conflito não há Deus. Se tem conflito no seu lar, eu vou falar melhor hoje à noite sobre isso, é porque Deus não está presente. Né? Essa bagagem que você vive no seu lar, com a ausência de Deus, ou seja, a presença de conflito, você traz para dentro da igreja. Né? Isso reflete as nossas relações dentro da igreja. Não é à toa que dentro da igreja existem grupinhos. Né? Não é à toa que dentro da igreja existem conflitos entre pessoas. O apóstolo Paulo fala mesmo ali para a igreja em Corinto que tinha, né, grupos ali, um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era não sei de quem.
né, esses conflitos que estavam existindo ali dentro da igreja. E a igreja é um reflexo disso. A prioridade no seu lar deve ser, na verdade, irmãos, de uma vida para agradar a Deus. Se você vive para agradar a Deus, o resto é consequência disso. Se tudo que você faz, você está fazendo para agradar a Deus, a sua vida dentro da sua casa, dentro do seu lar. Não vou falar casa não, porque casa é a estrutura. O lar. Lar é a família. Dentro do seu lar é o reflexo da sua relação com Deus. É claro que você vai dizer assim, mas qual é o lar que não tem briga, que não tem conflito? Irmãos, todo lar tem briga, tem conflito. Porque aquele que diz que não tem, está mentindo. Está mentindo. Certo? Mas a presença do Espírito Santo na gente é tão forte que a gente se arrepende, pede perdão. E a gente busca a paz, né, no nosso lar. Certo? Então vejam, no primeiro aspecto que eu falei, então, é que tudo que você vive no seu lar, você vive aqui. Não é a igreja é você, pense nisso. Segundo é que é na família que as crianças aprendem a conhecer a Deus, a temer a Deus, e a criar os primeiros passos no conhecimento das Escrituras. É lá dentro da sua casa. Por que as crianças crescem, chegam na adolescência, na juventude, vão para a faculdade e abandonam a faculdade? Por que na adolescência começa a se questionar o que é que eu estou fazendo aqui? Qual a importância desse local onde eu vou, onde a minha família me obriga a ir para a minha vida? É no lar, irmãos. É lá que essas crianças, desde bebezinho, vão ouvindo a mãe cantando aquelas músicas de niná, que não é o cara preta, mas é... Não tem um negócio de um cara preta aí, de niná? Mas é hinos, entendeu? A criancinha vai vindo, vai crescendo, os primeiros passos, conhecendo a Deus, temendo a Deus. Tá? Agora, veja uma criança que está na sua casa, está vindo para a escola bíblica dominical, está aprendendo, está vindo na igreja, a igreja é a extensão do seu lar, da sua casa, está aqui. Aí quando chega em casa para almoçar, ontem eu vi uma coisa interessante no Congresso da Família, a mesa, a importância da mesa na família. Quando você se senta à mesa ali com a família. Agora, você vai e está aqui com a família, aí você volta, quando chega em casa, está na mesa com a família, está o esposo, a esposa, os filhos. E surge uma conversa sobre a igreja. Aí vai dizer aquele pastor, fala demais, né? Aquele pastor, ele é um fariseu, na mesa com as crianças ouvindo. Essa criança vai querer ouvir esse pastor? Aí você chega na mesa daquela igreja, só tem coisa errada naquela igreja. Na mesa. Essa criança vai querer ir para a igreja, irmãos? Não vai. Se os pais estão ali dizendo que não presta, imagine para aquela criança. Então é lá dentro da sua casa que você começa a formatar aquela criança, a conhecer a Deus, a temer ao Senhor, a andar debaixo da vontade de Deus. Né? Aqui, nas casas, tinha os adultos, tinha as crianças, e ali eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Não é isso que diz aqui o texto? Deuteronômio capítulo 6, texto conhecido de vocês, diz assim: estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se.
É interessante essa palavra inculcar, porque é como se a gente abrisse a cabeça da criança e colocasse dentro. Claro que isso é uma metáfora, né? Porque a gente não pode abrir a cabeça da criança. Mas é quase que uma lavagem cerebral, se eu fosse fazer uma comparação aqui. Porque aqui diz assim, olha, como é que você vai inculcar? Você falando, quando estiver sentado, quando estiver em casa, quando estiver andando, quando estiver deitado. Irmãos, todos os momentos que a gente está ensinando as Escrituras, a palavra de Deus, o respeito ao Senhor, o respeito às lideranças. É ali no lar que a gente aprende a respeitar as lideranças, porque você tem que respeitar pai e mãe, né? E respeitar a liderança na igreja. Tem um pastor da igreja, tem os líderes de ministério. A igreja tem uma liderança, tem a diretoria da igreja. Vocês não sabem, irmãos, o que é participar de uma assembleia, de uma igreja, e a pessoa desacatar o pastor da igreja. Desrespeito. E isso aprendeu aonde? Lá na casa dele. Botando o dedo na cara da mãe, do pai. Aí traz para a igreja. Outra coisa. É na família que os membros aprendem a ver a igreja como uma extensão da sua casa. A igreja não é sua inimiga, irmãos. Nós vamos ver isso aqui. Nem é uma instituição à parte da família, porque a igreja é a família. Outra coisa, é na família que você aprende a respeitar os líderes da igreja. Eu já falei isso aqui agora. Então veja a importância da família no contexto da vida eclesiástica, de cada um que compõe aquela família, né? E aí, qual é o papel da igreja nesse contexto? Qual é o papel da igreja? Primeiro é que a gente entende que a igreja somos nós estamos aqui para louvar, para adorar, né, ao Senhor, mas estamos para servir ao Senhor. E a igreja, o Senhor nos dota de dons para que a gente possa servir na igreja para edificar os santos da igreja. Então, esse local que aqui existe, é um local onde você vai vir, mas vai ser edificado pelas pessoas que compõem a igreja. Pessoas que foram separadas, pessoas que foram capacitadas pelo Espírito Santo de Deus, pessoas que estão preparadas para poder transmitir um conhecimento e ajudar você a crescer. A igreja, então, em Efésios capítulo 4, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a igreja, em primeiro lugar, é o lugar onde nós somos edificados pelos santos que foram chamados para isso. Depois, se a gente olha que aqui é o local, né, onde a gente se edifica, onde a gente cresce, a gente precisa entender que a igreja precisa primeiro ser acolhedora. É o espaço onde as pessoas que aqui compõem a igreja e que formam a igreja precisam ser pessoas acolhedoras. Olha como essas pessoas aqui do primeiro século viviam em comunhão, em unidade, visitando as pessoas de casa em casa. Era uma igreja acolhedora. Aqui, se a gente disser que vai tomar café na casa de alguém, essa pessoa, nesse dia, sai para o shopping, para não receber a gente.
A igreja é um local acolhedor. A igreja tem que receber bem as pessoas. As pessoas têm que se sentir bem. A coisa pior que tem, você estar num lugar onde você não se sente bem, se sente mal. Onde você está ali, mas está dizendo assim: o que é que essas pessoas estão pensando de mim? Será que estão falando de mim? Conheço pessoas aqui que não vêm à igreja, porque dizem assim: essa pessoa, a igreja me discriminou e só fala mal de mim. Igreja é essa? Que amor é esse pelas pessoas? Depois, ela tem que ter estrutura para receber as famílias, em todas as faixas etárias, irmãos. O pior que tem, nós passamos um tempo aqui com o nosso ministério infantil, sem braço e perna. Como é que fica uma família com criança aqui dentro da igreja? A gente não tem um espaço, não tem pessoas que vão cuidar dos filhos dessa família. A gente precisa ter estrutura, investir na estrutura. Ah, pastor, você está investindo em estrutura em vez de investir no evangelismo. Eu preciso, irmão, eu invisto em evangelismo, mas eu preciso também que essas pessoas que estão vindo do evangelismo sejam bem recebidas na igreja, que tenham um espaço para elas, onde a gente possa trabalhar a edificação, o crescimento espiritual dessas pessoas. Então a igreja precisa ter estrutura para receber as famílias em todas as faixas etárias. A igreja precisa ter pessoal capacitado para cuidar dessas famílias. Irmãos, não é querendo ser melhor do que os outros, tá? Mas quem cuida de pessoas tem que ter competência para cuidar de pessoas. Eu sei que tem muita boa vontade, né? Mas as pessoas que têm boa vontade precisam ser preparadas, capacitadas para estar nos lugares que elas querem e se sentem chamadas para estar. Tá? Então a gente precisa ter. Vocês lembram que quando Barnabé foi para Antioquia, que ele viu que a igreja, aquele avivamento na igreja de Antioquia, ele viu as pessoas despreparadas, o que é que ele fez? Ele foi buscar Saulo naquela época, né, que é o apóstolo Paulo, lá em Tarso, levou para Antioquia. Eles passaram um ano, ensinando ali aquelas pessoas da igreja. E qual foi o resultado que aconteceu ali? Saíram mestres, né, professores, mestres. Tem lá no texto, né? Atos capítulo 11, depois Atos capítulo 13. Não é isso? Então a gente precisa ter o espaço, acolher bem as pessoas. A gente precisa ter gente capacitada, treinada, para poder realizar, né, receber bem essas pessoas. Mas precisa também ter um ministério de educação atuante. Eu não sei por que tem igrejas que não valorizam a educação cristã na igreja. Aqui na nossa igreja nós temos 4 educadoras cristãs. 4. Tá certo? A minha ideia é que o nosso ministério de educação cristã funcione na igreja. Certo? Porque educação cristã não é só EBD não, sabe, irmãos? Educação é um todo. Tá? Inclusive no alcance das pessoas que não são membros nem congregados da igreja, da comunidade onde nós estamos inseridos. Tá? Então tem aí um projeto da Enilma de fazer aqui o nosso projeto de educação cristã para a igreja. E a gente... Amém. Amém. Nós precisamos ter um currículo abrangente. O currículo que a gente usa é o currículo da convicção. E é um excelente currículo, porque a gente vê toda a Bíblia em 6 anos, quem participa da escola bíblica.
Mas não é apenas a escola bíblica, é um currículo, dou já a palavra, é um currículo que seja abrangente em todos os sentidos, em todas as áreas. Diga. Amém. Nós precisamos ter, irmãos, uma escola bíblica contagiante. Escola bíblica contagiante é quando todas as pessoas querem estar na escola bíblica. Porque o texto fala todos, todos, todos ali, todos querem estar, todos acham agradável estar. Todos querem estar ali na escola bíblica para aprender, para estar com as pessoas, aquele momento de comunhão, de aprendizado, né? Então, tem uma escola bíblica contagiante. Aqui a gente está tentando, desde o mês passado, que foi o mês da escola bíblica, a desenvolver um projeto para a escola bíblica, para revitalizar a nossa escola bíblica aqui na igreja, desde o mês passado, né? E eu não consegui ainda nem reunir os professores da escola bíblica. Uma outra coisa que é importante vocês entenderem, que a igreja não é só aquela que recebe, acolhe, capacita, mas a igreja é um local de cura. A igreja é um local de cura. Irmãos, aqui chegam famílias desestruturadas, pessoas emocionalmente desequilibradas, né? Pessoas espiritualmente fracas, muitas nem conhecem a Deus. A igreja é um local de cura. É aqui onde são tratadas as famílias, é aqui onde são tratadas as pessoas, né? Aqui o pastor atende as pessoas que estão com problemas. Quantas famílias foram restauradas aqui? Quantas pessoas foram tratadas aqui, né? Então a igreja é um local de cura. Não adianta se você esconder o seu problema, eu jamais vou trabalhar uma cura em você. Por isso que a gente tem que ser muito transparente daquilo que nós somos. Aqui a gente trata conflitos, né, restaura famílias, né, problemas relacionais, tudo isso é cuidado na igreja. Depois, a igreja é um lugar de comunhão e desenvolvimento de relacionamentos sadios. Se você tem bons relacionamentos na igreja, você não precisa buscar relacionamentos lá fora. É aqui que se formam bons relacionamentos, né? As pessoas se conhecem, se relacionam, têm as suas amizades. Alguns namoram, se casam, né? Conhecem pessoas da igreja. E aí, é aqui na igreja. Aliás, é na igreja. Por último, a igreja é um lugar da adoração coletiva e do serviço cristão ao Senhor. Esse culto que aqui a gente realiza é o culto coletivo. Claro, cada um de nós tem um culto familiar, um culto doméstico, mas tem um culto individual. Aqui é o coletivo. Todos nós nos reunimos. E aqui nós prestamos um serviço. O culto é um serviço, né? Nós prestamos ao Senhor. Então, esses são os papéis da igreja nessa relação entre família e igreja. Amém, queridos? Que nós possamos refletir sobre isso um pouco mais, né? Vocês chegarem em casa, passem a pensar, a refletir, tá, sobre essas questões que a gente levantou aqui.
para que a gente possa ter essa importância e quebrar essas barreiras de separação que existem, né, entre nós como família e a igreja que nós participamos. Amém?